E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, porque hoje eu estou aqui para mais uma videoaula. E hoje a gente vai começar falando sobre os animais na disciplina de ciências. Então, eu quero que vocês peguem já o livro de vocês, módulo 2, peguem também marca-texto que a gente vai precisar e vamos começar a nossa aula. Peguem o livro de vocês, módulo 2, e coloquem na página 222, que a gente vai começar a falar sobre os animais e a relação que ele tem com os outros seres vivos. Para começar, eu quero lembrar que nas últimas aulas nós estávamos falando sobre as plantas, que elas são seres vivos e que elas têm também os mesmos ciclos de vida como nós, seres humanos, e como os animais. Todo ser vivo ele passa pelas aquelas fases principais. Ele nasce, ele cresce, ele se reproduz e ele morre. São as 4 fases principais que caracterizam um ser vivo. Então, os humanos passam por isso, os animais e as plantas também não são diferentes. A principal diferença das plantas é que elas são seres que produzem o seu próprio alimento, ou seja, elas não dependem, de outro ser vivo para poder se alimentar, mas elas dependem dos outros seres vivos em outras fases da vida delas. E essa principal fase é a reprodução. A gente viu que as plantas elas precisam de animais e das forças da natureza para poder estarem se reproduzindo, para que o sêmen feminino tenha contato com o masculino e assim aconteça a fecundação e vá surgindo novas plantas da mesma espécie. Vamos agora voltar a falar sobre essa questão da relação que todos os seres vivos têm uns com os outros. Aí na página 222 vamos ter a imagem de um bonito cavalo que está num pasto, se alimentando. Do que é que ele está se alimentando? Isso mesmo, de capim. Capim é uma planta, logo ele também é um ser vivo. Percebam que aí entre o cavalo e o capim há uma relação. Eles estão se relacionando. Qual é a relação que tem entre eles? Um está alimentando o outro. E fora isso também, nós vamos ter aí o cocô do cavalo, que a gente chama de esterco. O esterco do cavalo, ele vai servir como adubo para esse capim. O capim que nasce no esterco do cavalo, ele é muito mais forte do que quando nasce num solo comum. Olha que bacana. Então a gente percebe que há uma relação grande entre os seres vivos. Então, esses seres vivos eles interagem uns com os outros, como também os seres humanos. Uma vez que nós temos em nossa casa plantas, vou colocar o capim. Quem já foi num gramado, que tem um gramado muito bonito? Ou quem na sua casa tem na frente da sua casa assim, um gramado pequeno, ainda que pequeno, mas bonito? Quando ele está todo verdinho, molhadinho, que a gente chega perto, a gente sente um cheiro bacana, o clima é mais agradável, então ele proporciona para nós também um ambiente mais tranquilo e, como é que eu posso dizer, mais vitalício. E isso também é uma relação que nós temos com essas plantas que são seres vivos. Além dos seres vivos se relacionarem uns com os outros, nós também temos total relação com o ambiente em que nós estamos ali, A energia, quando eu falo energia, eu quero falar de energias naturais, tá? O vento, o sol, a chuva, a água, tudo isso é uma relação que é possuída de ser humano para meio ambiente, de seres vivos para meio ambiente. Outra coisa que vocês vão poder observar é que essa relação que existe entre ser vivo e meio ambiente é mais forte, muito mais forte, das plantas com seres vivos do que com os outros, das plantas com esse meio ambiente do que com os outros seres vivos. Por quê? Porque as plantas, diferente dos outros seres vivos, elas não precisam de outros animais para se alimentar, de outros seres vivos. Elas se alimentam essencialmente do meio ambiente, através dessas energias que o ambiente produz. A planta produz o seu próprio alimento. É claro que existem plantas que se alimentam de seres vivos, mas existem lá as suas espécies que são poucas. De maneira geral, elas produzem o seu próprio alimento. Quero chamar agora a atenção de vocês para a gente entender melhor esta relação que existe entre os seres vivos, aí nesse esquema de imagem que tem na página 222.
Vamos observar aí que nós temos aí alguns seres vivos nessa imagem. O primeiro ser vivo que a gente pode observar nessa imagem são as plantas. Nós vamos ter aí capim, árvores, né? Em segundo, nós vamos ter aí um mamífero, que é a sussuarana. Ela é da classe dos felinos, né? Ela é um mamífero e é carnívoro. Vamos ter também aí o preá, né? O preá, ele é insetívoro, ele se alimenta de insetos e também de plantas, né? Ou seja, ele é herbívoro. E nós vamos ter também os seres microscópicos, que a gente não consegue ver a olho nu, né? Então, aí nós temos aí, numa imagem, pequena imagem, vários seres vivos, e esta imagem nos dá uma relação em que eles possuem entre eles uma relação, né? Uma relação de seres vivos. E eu já quero convidar vocês a observar esta relação. Então, dê uma pausa no vídeo e observem atento a relação que existe nessa imagem. Pronto. Depois de observarem, vocês vão ver que nós temos aí o preá, né, que está se alimentando de quê? Exatamente, do capim, né? E nós temos aí a sussuarana, que já está de olho no preá, porque ela está pensando em se alimentar do preá. Nós vamos ter também aí os seres microscópicos, que são as bactérias, os fungos, que após a morte da sussuarana, eles vão se alimentar dela, porque eles são seres decompositores. E, no geral, nós vamos ter também o meio ambiente, né? O meio ambiente. O que é esse meio ambiente? A luz do sol, o vento, que vocês veem que eles estão em total influência sobre esses seres vivos. Gente, a esta sequência de relação que nós estamos dando, né, entre os seres vivos, a gente chama ela de cadeia alimentar. Já ouviram falar disso? Cadeia alimentar? Vamos entender melhor aí na página 223. Nós vamos ter, então, a montagem da cadeia alimentar relacionada apenas com os seres vivos. Vamos ter aí o capim, que o capim, como ele produz o seu próprio alimento, né, ele nasce, se reproduz, na maioria das fases sozinho, precisando apenas das condições ambientais, das condições do meio ambiente. Então, por esse motivo, ele é chamado de produtor. Por que ele é produtor? Porque ele produz o seu próprio alimento. Então, ele é chamado de produtor, o capim. Nós vamos ter aí o capim, né? O capim. Depois a gente tem quem? O preá, que se alimenta do capim. Então, o preá, ele se alimenta do capim, logo ele consome o capim. O capim possui nutrientes que vão dar energia para o preá viver de forma saudável. Como o preá ele se alimenta desse capim, que é uma planta, ele é chamado de herbívoro, que se alimentam de plantas chamadas de herbívoros. Logo, esses herbívoros eles são classificados na cadeia alimentar como consumidor primário. Por quê? Porque ele está se alimentando, né, de um ser vivo que é um produtor. Logo, ele é um consumidor primário. Depois nós vamos ter aí a sussuarana. Acompanhe na página 223, tá? É bem simples, mas se você perder aí um detalhe, você fica confuso. A sussuarana, ela se alimenta do preá. Como o preá, ele já vem de uma segunda fase da alimentação, né? E partindo para a terceira da sussuarana, nós vamos ter aí a sussuarana como um consumidor secundário. Lembra que o preá era primário? A sussuarana é secundário. Então, a sussuarana ela é classificada como um consumidor secundário porque ela está em segunda posição nessa alimentação. Porque a primeira posição foi do preá, que ele se alimentou dos produtores. Como a sussuarana ela é uma consumidora carnívora, ela come carne, e esses animais que são a carne dela, eles já têm se alimentado de outra coisa. Então, ela é chamada de consumidora secundária dentro da cadeia alimentar. E nós vamos ter os consumidores terciários, que são quem? Que são as bactérias e os fungos, né? Que eles se alimentam no momento em que eles estão decompostos
decompondo aquele ser vivo que já se alimentou em segunda instância na cadeia alimentar. Então nós temos aí a formação dessa cadeia alimentar. Nós temos capim, preá, sussuarana, bactérias e fungos. Nós vamos ter o capim como produtor, nós vamos ter consumidor primário, consumidor secundário e terciário. Entenderam? Então vamos lá. Temos os produtores, que são quem? Os produtores são aqueles que produzem o seu próprio alimento, ou seja, as plantas. Nós temos os consumidores secundários, primários, na verdade. Quem são os primários? São aqueles que são os herbívoros, que se alimentam apenas de plantas. Nós temos, então, os secundários. Quem são os secundários? São aqueles que se alimentam de carnes, né, que são os carnívoros, e também podem se alimentar de outras fontes. A gente vai ver isso depois. E nós temos os consumidores terciários, que são os decompositores. Fica bem fácil de identificar desta forma. Vamos para a página 224. Aí na página 224 a gente vai ter, exemplificando melhor o que eu falei. Vejam esse esquema de imagem na página 224, em que nós temos aí mostrando o esquema. Nós temos o produtor, né, que ele é chamado de produtor porque produz o seu próprio alimento. Nós vamos ter aí o preá, que é chamado de consumidor primário, porque ele consome o produtor, né, e ele é chamado de consumidor primário porque ele é um herbívoro. Depois nós vamos ter aí o consumidor secundário, que é a sussuarana, porque ela é um consumidor carnívoro, ela consome carne. E, por final, como terciário, nós vamos ter os decompositores. Quem são os decompositores? Exatamente, as bactérias e os fungos. Nós vamos observar também, gente, que um só ser vivo ele consegue ocupar mais de um local na cadeia alimentar. É um exemplo dos seres vivos. Como assim, tio? Não estou entendendo. Os seres vivos, eles podem se alimentar tanto das plantas, como também dos animais, de carne. Então, a gente está classificado tanto como consumidor primário, como também consumidor secundário. Agora, nós não podemos ser consumidor terciário, porque a gente não come animal se decompondo, né? Aí, por favor, terciários serão apenas mesmo as bactérias e os fungos. Mas a gente pode ser classificado como consumidores primário e secundário. Os animais que podem ser considerados desta forma são chamados de onívoros, ou seja, o que quer dizer onívoros? Onívoros são os que comem de tudo, que comem tanto plantas como carne. Somos nós. Mas existem também outros animais que fazem isso. Nós temos aí o lobo, alguns lobos fazem isso. As galinhas, inclusive, as galinhas se alimentam de carne, se alimentam de inseto e de plantas. Ok, gente? Na página 225 nós temos aí mais uma explicação a respeito dessas questões de decompositores, da classificação. E é isso. Espero que vocês tenham entendido, tá? Essa classificação, como é que funciona. Vou deixar para vocês fazerem aí a atividade da página 227 e 228. Interpretem também aí a imagem da página 226, deem uma olhada e reflitam um pouco a respeito, e eu aguardo a atividade de vocês em fotos para vocês me mandarem no privado. É isso, gente. Eu quero deixar um abraço, dizer que eu estou morrendo de saudade e ansioso para que as nossas aulas presenciais voltem logo. Aproveitem a aula, caso tenham dúvidas, falem comigo no privado que a gente vai conseguindo aí ampliar cada vez mais o esclarecimento desse conhecimento. Tchau, tchau! Um abraço, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula aqui no canal ou numa videoconferência. Tchau, gente!